Olá, sejam bem-vindos novamente ao programa Boa Conversa. Continuamos aqui hoje nessa boa conversa com o Hernandes Feitosa. É um advogado que convive com a deficiência visual desde os 27 anos de idade, servidor público do TJDF aqui, é claro, do nosso tribunal aqui do Distrito Federal. Estamos conversando um pouco sobre esses assuntos e tantos outros relacionados à pessoa com deficiência. Hernandes, como as pessoas podem promover ainda mais a inclusão da pessoa cega em seus grupos, seja em casa, no trabalho, na rua, num restaurante, em todos os lugares? Sim, essa é uma excelente pergunta, porque às vezes as pessoas ficam com essa dúvida mesmo. Como que eu vou fazer e tal? É muito simples. Chega e conversa. Não tem, pelo menos a princípio, no que diz respeito à pessoa cega, você pode incluí-la normalmente. Você pode chegar com alguns detalhes, né, que às vezes incomoda bastante, é que se eu tiver acompanhado com outra pessoa, e se eu for a algum estabelecimento, posso dizer que 95% das pessoas que vai atender pergunta para a pessoa que está comigo e não para mim. O que eu quero comer, como que eu vou pagar. Então, existe essa cultura ainda da pessoa direcionar a conversa para o companheiro ou para a pessoa que está comigo e não comigo. Por isso, muitas das vezes, bispo, eu gosto de sair sozinho, porque aí necessariamente a pessoa... Vai prestar atenção em você. Vai conversar comigo, vai perguntar o que eu gosto, o que eu quero comer. Você vai em restaurante sozinho também? Restaurante, comprar roupas. Se eu for... Normalmente, se a pessoa cega vai em uma loja, aí, se ele for acompanhado, o vendedor fica perguntando qual a roupa que ele gosta, qual a cor, assim fica bom nele. Isso não é legal, isso não é bacana, porque quem está comprando, quem é o consumidor, quem vai ser o usuário daquele objeto, daquela alimentação, é a pessoa cega. Então, pode dirigir a sua palavra, a sua atenção para a pessoa cega sem problema nenhum. Ainda que seja de uma forma, claro, inconsciente, mas não deixa de ser um tipo de discriminação, né? Ainda que essa seja bem inconsciente mesmo, né? Não sei o que ocorre, que isso realmente é algo bem corriqueiro, é bem corriqueiro. Outro detalhe para que inclua melhor a pessoa cega no ambiente, se você está conversando com a pessoa e se você vai se retirar, fulano, já estou indo, viu? Tchau. Porque senão a pessoa cega acha que você ainda está lá do lado e faz uma pergunta e a pessoa não está mais lá do lado. Aí quando alguém olhar, fala, ixi, aquele cara além de ser cego é doido, está conversando sozinho. Então é sempre interessante, na hora que você encerrar a conversa com a pessoa cega, falar, fulano, já estou indo, tá? Tchau, tchau. Pronto, encerrou. Para a pessoa ter a consciência que não, aquele colega, aquele amigo não está mais ali. Você me despertou a curiosidade. Como é que você vai escolher uma roupa, uma camisa que você gosta? Você chega numa loja, como é que você vai escolher a cor? Você já sabe, é claro, você tem um gosto pela cor, mas como é que você vai escolher o tamanho? Eu quero esse modelo, aquele outro modelo, enfim. E a gente usa também muito tato, né? O tipo de pano que a gente gosta, né? Como eu já enxerguei, então eu tenho noção de cores. Eu tenho alguns gostos já, né, do tipo de pano, aí você experimenta e aí vai, tranquilo. Mas eu tive algumas experiências com você, Hernandes, porque nós congregamos na mesma igreja, eu sou um dos seus pastores, eu chego, só toco em você, faço alguns gestos e você sabe que sou eu costumo brincar com você que você enxerga mais do que eu. Como é que você sabe que a pessoa que você conhece está ali tocando em você, tem um gesto peculiar, enfim, como é que você descobre? Olha, bispo, isso é muito comum e eu vou revelar algo agora para vocês. Como que eu sei? Porque as brincadeiras geralmente são as mesmas daquela pessoa. Repete. Já é peculiar daquela pessoa. Entendi. Né? Por exemplo, eu tenho um colega lá, que é marido da minha amiga, ele sempre chega por trás, pegando na minha perna, beliscando a perna. Você já sabe que... Eu já sei que é ele porque é uma brincadeira peculiar, então as coisas vão se repetindo e a gente vai associando. Eu vou mudar as minhas então. Pode mudar. Hernandes, então qual a dica aí você dá para alguém que conhece uma pessoa com deficiência não fazer? É claro que você já falou aí, você vai se despedir, olha, estou indo embora, boa tarde. Se está com ele em algum lugar, deixa que ele tome suas escolhas, que ele mostre as suas preferências, mas também tem coisas que a pessoa não pode, pelo menos não deve falar a uma pessoa com deficiência. O que é aquilo que mais marca, assim, que você acha que não deve ser falado para uma pessoa com deficiência? Olha, bispo,
Claro, às vezes as pessoas não têm maldade, vou falar isso para ofender e tudo. É a simplicidade, muitas das vezes também. Mas eu acredito que a falta da visão é um dos grandes medos. Eu não tenho fundamento científico, isso é um achismo meu mesmo, pela minha observação. As pessoas não conseguem se ver cegas, né? Então ela acha que tudo está envolvido no sentido visual. E realmente, o sentido visual você usa bastante, desde o momento que você acorda e tal. Então, mas há alguns comportamentos que podem ser evitados. Por exemplo, o que já aconteceu comigo. Eu vou ao zoológico. Aí a pessoa falou, mas para que você vai? O que ela quis dizer? Para que você vai ao zoológico se você não vai ver? Outra situação, eu tenho vontade de conhecer alguns países e tal. A pessoa falou, mas você, se você for sozinho, será que vai ser legal? O que ela quis dizer? Você não enxerga. O que vai adiantar você ir para um lugar diferente se você não enxerga? Então o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode explorar os outros sentidos. Eu posso viajar, ir à Espanha e conviver com aquela comunidade, comer aquela comida típica. A música. Ouvir uma música diferente, respirar um ar diferente. E tudo isso envolve o crescimento cultural. Então não está envolvido tudo na visão. Eu posso ir ao zoológico, eu não vou ver os animais, mas eu vou ouvir. Né? Eu posso, em alguns casos, triscar, pegar em alguns, se for permitido. Então, as coisas não estão envolvidas tudo no visual. Como outra coisa que eu já ouvi, você não enxerga mesmo, você pode namorar, a mulher pode ser feia, bonita. Não é verdade, porque a pessoa cega, ela tem preferências também, ela pode querer uma pessoa mais alta, né? Se for uma mulher cega, ela pode querer um rapaz que usa barba ou que não usa barba, ou mais alto, ou mais cheinho, ou mais magrinho. Então, são observações que podem ser evitadas, porque, como o senhor mesmo disse, a pessoa com deficiência, e no caso aqui mais específico, pessoa cega, ela é sujeito de direitos e deveres. Ela tem o direito de escolha, ela pode escolher se vai para algum lugar, se não vai, né? Eu acho que isso tudo tem que ser respeitado e ser mais inserido na consciência social. A mudança de comportamento nosso no dia a dia, é o que o Hernandes disse, né? Ele tem uma deficiência visual, mas tem o gosto, ele tem o ouvido, ele tem preferências naquilo que faz. E acho que uma coisa bela que você falou, Hernandes, quando as pessoas da igreja não te tratavam e não te tratam como um ser de outro mundo, mas como uma pessoa normal que tem, e é normal, né? Porque tem uma deficiência, mas que não te limita. Eu acho que o mais importante é isso, né? Você não é limitado, não precisa ser limitado. Sim, até mais importantíssimo o senhor tocar nesse assunto, que nós podemos abordar também o excesso de zelo. O excesso de zelo também não é legal. Por exemplo, se tem um grupo social ali, ou de alguma comunidade, ou de uma igreja, se falar, gente, vamos limpar aqui o ambiente, o que normalmente se faz com a pessoa com deficiência ou com a pessoa cega, que é o meu caso. Hernandes, vai ali, fica aqui, senta nessa cadeirinha, fica aí enquanto a gente vai limpar a igreja, ou enquanto a gente vai limpar esse ambiente. Isso é um excesso de zelo. Por quê? O que pode ocorrer? Hernandes, vem participar com a gente, limpa a igreja com a gente, ou limpa esse ambiente, ou a escola, limpa aqui, participa. Você pode pegar um pano e falar, vai passando um pano aqui nessas cadeiras. Esse comportamento é melhor do que pegar a pessoa e falar, não, fica no cantinho aqui para você não se machucar, para você não precisar fazer nada. Qual é a ideia que isso transmite? Que a pessoa ali não pode ser contributiva. Ela não pode contribuir com aquela limpeza, com aquela coisa. Sabe? Isso é um excesso de zelo que tem que ser evitado também. Interessante, você falou, né? É a inclusão total, né? Isso, se for um cadeirante, por exemplo, outro tipo de deficiência. Vamos fazer tal coisa. Inclui. Pede essa pessoa que é cadeirante para passar o pano nos cabos ou fazer alguma coisa que ele possa usar de alguma forma. Então, o excesso de zelo não é bacana, o excesso de cuidado, sabe? Às vezes as pessoas fazem inconscientemente, mas para a vida, para a inclusão, isso não é legal. Pode incluir, de certa forma, a pessoa. E quando você se sente incluído, né, a pessoa se sente incluída, ela se sente mais útil do que realmente é, isso, né? Isso.
Mas, Hernandes, nós conversamos ainda há pouco a respeito do estudo, da leitura, das tecnologias, mas ao longo dos anos, você que convive aí alguns anos com a deficiência visual, houveram alguns avanços, né, para a pessoa cega ao longo desse ano. O que melhorou, o que mudou nos últimos anos que contribui para que a pessoa com deficiência visual tenha uma qualidade de vida melhor? Hoje, pelo menos aqui em Brasília, nós temos muitos locais que tem o piso tátil. Aquele piso, ele ajuda muito a pessoa, principalmente se a pessoa não é usuária de cão-guia, ele anda com a bengala, ajuda muito aquele piso na orientação da pessoa. As questões voltadas à tecnologia, os atendimentos nos órgãos públicos melhorou bastante. Ainda não estamos perto do ideal, mas levando em consideração 20, 30 anos atrás, realmente houve uma melhora bem significativa. Eu acho que essa questão da inclusão está bem mais bem assimilada, né, pelas pessoas, pelos servidores públicos, pela sociedade em geral. Temos que caminhar muito ainda, mas estamos evoluindo aos poucos, né? Você falou ainda há pouco, Hernandes, citando o cão-guia, você tem aí o seu amigo, que nem vou ousar dizer o nome dele, mas aqui no Brasil ainda se aplica pouco nessa questão de ajudar as pessoas com deficiência visual no treinamento de cães para ser esses parceiros dessas pessoas com deficiência, não? O meu primeiro cão-guia, que foi o Atlas, ele foi treinado aqui em Brasília, né, pelo Instituto ABA, só que devido a alguns problemas, falta de apoio dos órgãos públicos, também, infelizmente hoje não está mais entregando cão-guia. Então hoje temos algumas escolas no Brasil, né, que fazem esse serviço, mas a demanda é grande. São muitas pessoas cegas querendo o cão e não é fácil treinar um cão, entendeu? Às vezes o cão é treinado um ano ali e depois descobre que ele não tem perfil para aquilo. Então não é algo simples de se fazer o treinamento de um cão-guia. Motivo pelo qual eu tive a felicidade de ser selecionado numa escola na Pilot Dogs, que fica em Columbia, Ohio, em 2019, e fui lá e busquei o Corsan. Você esteve nos Estados Unidos para buscá-lo? Sim, fiquei lá 15 a 20 dias, e na realidade ele já estava treinado, e eu fui lá para adequar, né, o meu perfil, o jeito que eu ando e tudo, para ver se realmente se adequaria esse cão com o meu perfil, e deu tudo certo, fui graduado lá e fui aprovado e trouxe o cão-guia para o Brasil. Você fala outras línguas além do português, é claro, o inglês é uma delas? Sim, falo inglês e por enquanto só isso mesmo. Arranho um pouco de espanhol, mas sou bem fraco. E o mineirês também você tem que aprender mineirês. Você conviveu muito tempo com o Bispo Arnaldo, tem que aprender o mineirês, né? Também. Meu amigo, olha, estamos chegando ao final do nosso programa e é uma honra muito grande poder conversar com você esse tempo, esses 40 minutos, 30 minutos do nosso programa. Muito obrigado. Olha, extremamente agradecido mesmo, Hernandes, por sua história de vida, história de superação. Muito obrigado, Hernandes. Agradeço ao senhor também, agradeço a todos os telespectadores da TV União e estou à disposição a sanar qualquer dúvida. E nós vamos deixar aqui também como entrar em contato aí com o Hernandes, e é uma história que vale a pena, uma pessoa de superação em tudo na vida, um vencedor naquilo que ele se propôs a fazer, com muita fé em Deus, com muita determinação, com muito trabalho, com muito estudo, e a gente só tem que parabenizá-lo, parabenizar a família e que Deus continue abençoando. Permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé e esperança para você e sua família.